o nosso segundo encontro, Kairos com Deus, que tem como objetivo compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor para as nossas vidas. Estamos falando sobre discipulado nas grandes cidades, sobre discipulado cristão, e eu quero então pedir que você compartilhe aí o link da transmissão com amigos, com parentes, também faça a sua inscrição no nosso canal. No nosso primeiro encontro, demos uma pequena introdução sobre discipulado, falamos então sobre a palavra mateteia, entre outras coisas, e dessa vez daremos continuidade então ao nosso estudo, mais uma vez ressaltando as dificuldades e os desafios do discipulado dentro das grandes cidades, dentro de uma perspectiva bíblica, é claro. Estaremos falando nessa segunda aula sobre discipulado no Velho Testamento. Veja bem, a Bíblia ela vai nos dar, então, várias e várias razões para se edificar discípulos. Uma igreja que ela é fundamentada no discipulado, ela tem várias vantagens e nós vamos observar isso aqui no nosso segundo encontro. O discipulado do Antigo Testamento, existem vários exemplos e eu vou trazer alguns para vocês. Um dos mais famosos e conhecidos é Moisés e Josué. Está lá em Deuteronômio, capítulo 3, 28. Todo o livro de Êxodo, a partir do Êxodo, você vai observar como Josué está seguindo Moisés. Esse discipulado mostra para nós um exemplo de dedicação, observação e conversa pessoal. Moisés tornou-se um canal humano para levar Josué a ser um servo de Deus. Algumas passagens que eu fico fascinado é como Josué olhava para Moisés, seguia Moisés. Algumas passagens em que Josué ficava do lado de fora da tenda de Moisés, observando Moisés. Como é bonito ver isso, essa integração desses dois homens de Deus. Elias e Eliseu são outros exemplos fantásticos de observação, associação e transmissão. O discipulado, ele tem, então, como característica essa forma, né, de fazer as coisas. Primeiro, você tem que observar, associar e depois transmitir. Quem está discipulando, geralmente, faz e o outro observa. A próxima etapa, eu faço com a pessoa. E a terceira e última etapa, o outro faz sozinho e eu fico observando. Ao olhar esses homens de Deus, nós observamos exatamente como eles fazem, assim como Davi e seus valentes também. Nós temos vários outros exemplos, e o próprio Jesus e seu ministério integral mostra para a gente isso. Veja, ele tinha um ministério público. Cristo pregava para as multidões, falava às multidões. Porém, dentro desse ministério que ele vai pregar, ensinar, ele vai curar, vai realizar muitos milagres, Jesus também tinha um ministério particular. Um ministério de discipulado, aquele ciclo conhecido dos 12, onde ali dentro as coisas eram mais restritas. E por que Jesus faz isso? Porque esse sistema, né, o sistema do discipulado tem muitas vantagens. E nós vamos ver algumas delas. Paulo disse a Timóteo para selecionar homens fiéis e confiar a eles as coisas que ele havia aprendido. Fica claro que os discípulos de Jesus aprenderam com o mestre e vão fazer com que esse sistema vá à frente. E é por isso que estamos aqui falando de Jesus. Esses homens fiéis deveriam ter a habilidade de ensinar a outros. Você não pode reter o seu conhecimento. Muitos crentes, e eu vejo isso com muita tristeza, estão sentados e satisfeitos. Eles não querem se esforçar para alcançar novas vidas. Eles não têm preocupações, apenas preocupações pessoais. Eles apenas se preocupam com a sua própria vida, mas esquecem-se de olhar para o lado. Através desse plano organizado de reprodução, o evangelho se estenderia por todo o mundo. E foi o que aconteceu. Se esses homens não tivessem pensado adiante,
o que seria de nós nos dias atuais? Repare a vantagem do discipulado. No 6º ano, 32 pessoas discipulando, eles chegam ao total de 64 pessoas. No 7º ano, 64 pessoas discipulando 64, 128. Se cada uma pessoa, discipular uma pessoa no ano, ao final de 17 anos, teríamos 131 mil pessoas. Reparou? Fica aqui a pergunta: quantas pessoas você discipulou na sua vida cristã? Quantas pessoas você ensinou de Jesus? Quantas pessoas você investiu na vida deles? Muitas igrejas estão paradas, não crescem, e muitos condenam a igreja, o pastor, a liderança. Porém, você é a igreja. Você, a ordem é para você. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Você está cumprindo essa ordenança de Jesus? As vantagens do discipulado são inúmeras. Observe o gráfico. Durante um ano, um crente treinando uma pessoa. Acabamos de ver ali. Ao final desse ano, há 2 homens fiéis, e o crente é a pessoa que ele treinou. Durante o próximo ano, cada um alcança e treina mais uma pessoa. E se nós entendermos isso, ao final do 2º ano, há um total de 4 pessoas. Então, vamos fazer aqui um cálculo. Uma igreja de 100 membros, com cada membro alcançando uma pessoa e treinando a ser reprodutiva por um ano, teríamos um método rápido e eficiente para alcançar rapidamente o mundo. Se você é membro de uma igreja local, empregue o número total de membros da sua igreja e multiplique por 131.072. Sua resposta será o número de pessoas que podem ser alcançadas nos próximos 17 anos. É melhor nem fazer essa conta, não é? Eu fico com vergonha ao ver que nós não estamos fazendo aquilo que Jesus pediu. Jesus pediu uma coisa, e não foi fazer templos, não foi ter uma música tão bonita, uma pregação tão maravilhosa, não foi ar-condicionado. Por mais que tudo isso seja muito bom e importante, o que ele pediu mesmo, ordenou, é fazer discípulos, é pensar em pessoas, é investir em pessoas. Logo, as vantagens do discipulado são inúmeras. Uma igreja cheia de vida, cheia de alegria, é o que temos quando cada servo do Senhor decide investir na vida do próximo. A vantagem do discipulado é uma marca, porque discipular é uma das maneiras mais estratégicas para se ter um ministério pessoal ilimitado. Pode ser feito, meu querido, em qualquer tempo, por qualquer pessoa, em qualquer lugar. No ano de 2020, no meio da pandemia, nós ficamos retidos, presos, em quarentena praticamente durante todo o ano. Mas você não está impedido de discipular ninguém. Seja pelo Zoom, pelo YouTube, pelo WhatsApp, seja até mesmo um parente que você está convivendo com ele, preso dentro da sua casa. Ele ainda não aceitou Jesus. E por que você não está discipulando? Por que você não está orando, investindo na vida dele? Discipular é o mais flexível de todos os ministérios. Não precisa ser executado dentro de uma ordem cronológica, rígida ou estrutura organizacional. O fazedor de discípulo pode ser extremamente flexível na hora do almoço. É uma boa hora para você falar de Jesus. Discipular, então, é a maneira mais rápida, mais segura de mobilizar todo o corpo de Cristo para evangelizar. Discipular tem potencial de mais longo alcance para produzir frutos do que qualquer outro ministério. Nada se compara ao ministério de discipular. Discipular também propicia a igreja local maduros líderes leigos, pessoas maduras, centralizadas em Cristo e orientados pela palavra.
Deixaremos de viver as imaturidades da igreja local, com toda as suas meninices, seus mimimis e as suas melindres. Uma igreja madura produz crentes maduros que conseguem avançar de forma poderosa o reino de Deus sobre a face da terra. Quero terminar dizendo que uma igreja madura vai produzir, então, líderes maduros. Os edificadores de multiplicadores treinam com o princípio com ele. O líder maduro exatamente faz isso. Ele treina com, ele faz com. Ele não somente manda, pede, mas ele faz com a pessoa. É impossível um líder maduro apenas pedir sem estar junto com a pessoa. Esses multiplicadores equipam homem por homem. Eles estão sempre ligando, estão sempre ali prontos, visitando, investindo, passando tempo. Eles estão sempre juntos, procurando homem a homem saber de todas as dificuldades. Os discípulos, então, se estabelecem por segmento, por faixa etária. Os discípulos vão crescendo e os novos convertidos que chegam de todo esse ciclo evangelizam pelo testemunho. Pessoas novas convertidas começam a testemunhar de que ali foram acolhidos, de que ali estão se sentindo bem, de que ali se sentem cada vez mais cheios do Espírito Santo. Os benefícios, então, do discipulado fica bem claro para nós, que atinge toda a igreja é beneficiada, trazendo, por último, uma liderança forte e discipuladora. Queridos, fica aqui a minha palavra do nosso tempo com Deus no dia de hoje. Espero que você possa compartilhar o link e abençoar outras pessoas a investirem na arte de fazer discípulos. Te vejo em breve. Fique com Deus.